Hoje a gente vai falar de uma série que chegou sem fazer barulho, mas de repente se tornou um fenômeno mundial, influenciando inclusive o comportamento dos espectadores. Eu tô falando dela, The Queen's Gambit, uma minissérie de 7 episódios da Netflix. Mas por que ela fez esse sucesso tão estrondoso? Hoje a gente vai analisar alguns recursos narrativos da série. Mas vai ter muito spoiler. Então se você não assistiu, é melhor pausar e voltar depois. Bom, para quem não sabe, a série é baseada num livro, apesar de não ser baseada numa pessoa real, de 1983. É um projeto que vários diretores já tentaram emplacar, inclusive o Heath Ledger. Ele até estava pensando em escalar a Ellen Page como Elizabeth Harmon. Será? O próprio diretor, o Scott Frank, que também assina o roteiro da série, ficou muito tempo com esse projeto nas mãos. Até que um dia ele teve uma epifania. Ele falou, cara, não é para ser um filme, é para ser uma série. Imagina a surpresa dele quando ele chegou para Netflix e falou assim, ô Netflix, bora fazer uma série de 7 capítulos sobre xadrez? E eles falaram, bora. Bom, justamente por ser baseada num livro, a série é um roteiro adaptado. E quando a gente muda a mídia, é preciso fazer uma série de alterações no roteiro para servir aquela narrativa e aquela audiência, mas a gente volta nisso. Um dos primeiros e talvez mais impressionantes aspectos da série é o visual. A direção de fotografia, de arte, o figurino, é tudo muito bem amarrado. Os cenários foram desenvolvidos nos mínimos detalhes porque eles se tornam personagens importantes da história. E uma curiosidade é que apesar da série se passar muito nos Estados Unidos, Paris, Moscou, ela foi quase toda filmada em Berlim. E o produtor teve um grande desafio, porque ele precisava, por exemplo, criar uma casa tipicamente americana do Kentucky, do tipo que um americano entrasse, visse aquele cenário e falasse assim, cara, isso aqui é igual à casa da minha avó. Então ele usou muito papel de parede, uma decoração meio extravagante. E essas coisas dão mais veracidade para o espectador, que ele realmente se sente ali dentro. Na fotografia, você vê que muitas vezes a cor é desaturada, o que ajuda a entender essa época da série também, esses anos 60, dá para entender que é uma coisa de época. No orfanato, por exemplo, as cores são bem frias, no dia que ela chega está nublado. Isso tudo ajuda a potencializar essa sensação de tristeza, de melancolia. Afinal de contas, o orfanato não era um ambiente feliz. Agora, por exemplo, mais na frente da série, quando ela chega em Las Vegas, é tudo muito mais colorido, as cores são mais vibrantes, tá sol, e isso comunica uma coisa mais alegre para o espectador. E dentro das cores, uma coisa interessante que eles usam muito na série são as cores complementares. O que são cores complementares? São cores que estão no extremo oposto do círculo cromático. Então, por exemplo, usa-se muito a relação do vermelho com o verde. O vermelho, ali laranja, né? É muito simbolizado até pelo cabelo da Elizabeth, que ela é ruiva. Então, quando você joga na mesma cena o ruivo, né, esse avermelhado do cabelo dela, com o elemento verde, que é a cor complementar, você consegue um contraste muito interessante. Isso é feito em diversos momentos, principalmente na roupa dela. Ainda na questão da fotografia, o trabalho de luz é muito interessante. Ele é feito com muito propósito. Quase que em qualquer frame que você pausar, dá um quadro. E a luz aqui, ela existe não só para iluminar a cena, iluminar o que você está vendo, mas também para direcionar o seu olhar. Tem também muita simetria ao longo da série, o que lembra até o nosso amigo Wes Anderson. Esses planos extremamente simétricos, além de remeterem ao tabuleiro de xadrez, eles são uma delícia para assistir, né? Fazendo esse jogo de luz e sombra bem feito, ele pode dar um foco especial a um ponto único da tela, ou até usar isso para separar dois elementos, como por exemplo, na cena que ela vai na casa da colega no colégio. Você vê que de um lado da cena tá umas meninas e do outro lado tá ela fisicamente, conceitualmente muito separada desse rolê. O movimento de câmera também é bem suave. Ora a câmera no tripé parada ou movimentos bem perfeitos, o que ajuda a dar esse visual elegante da série. Tanto é que uma das referências do diretor foi o filme Ida, um filme polonês, que é feito praticamente inteiro em planos fixos. Um dos únicos momentos dos 7 episódios da série em que há claramente uma câmera na mão é no finalzinho ali, quando ela ganha o torneio em Moscou e vai a pé em direção à praça.
Essa cena até me intrigou bastante, porque é uma câmera na mão bem mexida, o que não conversa tanto com o que foi a série até aqui. Eu até vi uma entrevista do diretor sobre esse momento específico, e ele disse que ele foi intencional. Ali realmente ele queria comunicar que agora a Beth chegou lá, que ela se tornou uma pessoa livre, finalmente confortável em ser quem ela é. Então o movimento da câmera também simbolizou essa liberdade. Outra coisa importante da série é o figurino. As roupas são uma forma de expressão da Beth e elas vão mudando à medida que ela vai crescendo, que ela vai amadurecendo. E é interessante isso também porque a Beth é uma criança, uma adolescente que cresce sem muita referência, ela não é bem moldada pelos padrões da sociedade. O que poderia fazer dela aquela personagem bem excêntrica, que toca o foda-se, diferentona, mas esse gosto pelo fashion quebra esse estereótipo dela. Aliás, é uma série que quebra vários estereótipos. Uma das referências que a figurinista usou é justamente a padronagem do xadrez. Se você reparar, tem várias roupas que a Beth usa que remetem ao tabuleiro. Existe inclusive um detalhe interessantíssimo no último look dela, dessa mesma cena da praça, que a roupa que ela está usando remete justamente à figura da rainha, a peça da rainha ali no tabuleiro do xadrez. E entrando no assunto de personagens, está aí uma coisa maravilhosa da série. É uma série repleta de personagens complexos, imperfeitos. Isso desde a mãe biológica da Beth, com os distúrbios mentais, com o suicídio, até a mãe adotiva da Beth, que tem os seus vícios, que está ali num casamento super fracassado. E isso é muito legal de ver, porque diferencia bastante da imagem que a gente tinha das mulheres dos anos 60, aquelas mulheres das propagandas perfeitas, donas de casa. Mais uma vez a série quebrando os estereótipos. Essa questão dos vícios, das imperfeições, da dificuldade no tato social da Elizabeth ali, é muito interessante porque isso gera empatia com o público. A vida perfeita, ela distancia muito o personagem do espectador. Se a gente fosse assistir essa série, que a Beth teve uma infância feliz, harmoniosa, com pais que se amavam, e aí ela descobriu no xadrez um hobby saudável e começou a ganhar um campeonato atrás do outro, sem obstáculos, até vencer tudo. Isso é difícil aguentar uma série de 7 capítulos disso, né? Voltando para a protagonista, justamente por ela crescer sem muita referência, ela vai absorvendo traços da personalidade dela onde ela consegue. Ela vai tentando se encaixar ali, seja num manequim da loja, nas colegas do colégio, numa artista na TV. E isso são características de um autêntico coming of age, que esse gênero que acompanha a transformação para a vida adulta, tipo Juno, Boyhood, Lady Bird. Até a postura dela vai mudando ao longo dos anos e você vai percebendo que ela finalmente está confortável nesse corpo que ela habita. E para mim o mais interessante dela como personagem principal é como que eles mostram que a genialidade vem com um preço muito alto. No fim das contas, a Beth é o próprio antagonista. É ela contra ela mesma. E aí a gente chega numa coisa maravilhosa chamada roteiro. Acho que aí mora talvez o grande sucesso que nos prendeu durante 7 horas assistindo uma série sobre xadrez, que na verdade não era sobre xadrez e nunca foi. Mas primeiro o desafio do diretor. Como transformar o xadrez numa coisa cinematográfica? Vamos combinar. O xadrez é um jogo inteligentíssimo, mas ele pode ser super monótono de assistir. E para isso, o diretor usou e abusou de vários recursos. Cortes rápidos, tela dividida, time-lapse. Uma outra estratégia muito legal são os closes nos rostos dos jogadores. Ainda que você não entenda de xadrez, como é o meu caso, a expressão deles te conta tudo. O plano fechado, ele peca em contexto, porque você não consegue ver muito o que está acontecendo em volta, mas ele ganha muito em sentimento. Outro detalhe importante é que todas as partidas da série foram coreografadas por profissionais do xadrez, o que deixa a coisa bem real, até para os espectadores mais chatos, né? E lembra que eu te falei que em roteiro adaptado, várias mudanças são feitas? Pois é, no caso de Queen's Gambit não seria diferente. 2 grandes mudanças que o diretor fez, lembrando, o diretor também é o roteirista dessa série, foram o seguinte. Primeiro, no livro tem poucas citações sobre a mãe biológica da Beth. E quando ela morre, ela está sozinha no carro. A Beth está em casa. Mas na série eles colocam a Beth dentro do carro com ela, porque isso dá um nível de dramaticidade imenso para a cena, para o momento, e ajuda
a explicar e justificar muitos dos traumas e demônios que a Beth carrega para o resto da vida. No livro, o Townes, o crush da Beth, não vai a Moscou. Já na série, esse reencontro acontece de forma muito comovente, aliás, para mostrar que ela não está sozinha. E também vai dando aquela sensação de que o final feliz está logo na esquina. Se você reparar, até a música, da forma como é colocada na cena, vem para dar ainda mais emoção nesse momento. Excuse me, I'm very tired. Excuse me, Miss Hardy. I'm with the Lexington Herald Leader. Our readers back home in Kentucky would like to know if it's true that you're here all by yourself. Um outro ponto interessante do roteiro é que ele aborda vários temas complexos, tipo machismo, vícios, problemas mentais, mas ele não se prende só a isso, ele não cai nessa armadilha. Na série, não é Beth contra os homens do xadrez. Aliás, num dos momentos mais emocionantes da série inteira, a gente vê o grupo de amigos homens dela se reunindo para ajudar a Beth, o que é um refresco para as narrativas que a gente está acostumado, né? Que geralmente chega um cara, o príncipe encantado, para salvar tudo ali. Aliás, se tem alguém que salva de fato o rolê, é uma mulher. É a amiga dela, é a Jolene. Quando a Beth chega no fundo do poço, não é o Townes, não é o Harry, não é o Benny, é a Jolene que chega com o pé na porta. Jesus fucking Christ. Uma pessoa que falou disso de maneira linda no Instagram foi a Giovanna Borg, corre lá para ver. Ainda nessas relações da série, temos várias outras relações interessantes, como por exemplo, a Beth com a mãe adotiva dela, a Alma. É uma relação que começa quase que de forma contratual ali. A Beth vê na Alma uma possibilidade de alguém que vai comandar a parte burocrática do rolê, das viagens, dos contratos. E a Alma vê na Beth uma chance de ganhar um dinheirinho e sair daquela casa super melancólica. Só que essa relação vai evoluindo para uma relação afetiva na frente dos nossos olhos. E por isso que eu acho que foi tão acertada a decisão do diretor de transformar não em um filme, mas em uma série. Eu fico pensando se num filme de 1h30 a gente teria tanto tempo assim para desenvolver os personagens e até para a gente se apegar a eles. Um outro clichê que o roteiro evita, graças a Deus, é pegar aquilo tudo e transformar num pano de fundo para uma história de amor, que é tão comum no cinema a gente ver isso, né? Existem sim relações amorosas, afetivas na vida da protagonista, mas isso não é maior do que a jornada de autoconhecimento que ela nos leva. E é claro que tem vários elementos clássicos da jornada do herói ali. A jornada do herói é como se fosse essa estrutura de narrativa que praticamente tudo que a gente conhece tem. Um dos primeiros passos da jornada é o chamado para aventura, que é quando o herói, quando eu digo herói não é super-herói não, viu gente, é o protagonista. Ele está ali vivendo no seu mundo ordinário, que é o mundo comum, e aí acontece alguma coisa que fala assim, olha, a partir de agora sua vida vai mudar. No caso da Beth, é aquele momento em que ela desce as escadas do orfanato e encontra o xadrez. Aliás, aí a gente já tem outro elemento também da jornada do herói, que é o encontro com o mentor. O Mr. Scheibel é um mentor clássico da jornada. É aquele cara que vai ensinar para ela toda a fundação, toda a conduta do xadrez. E ele morrer lá na frente, a morte do mentor também é um momento muito emblemático. A gente vê isso em várias obras. Star Wars, Harry Potter, Senhor dos Anéis. A morte do mentor vem como quem diz, olha, agora eu já te ensinei tudo que eu podia te ensinar para você seguir o seu caminho e agora o herói precisa caminhar sem essa rede de segurança embaixo. Mas voltando no início da história, logo de cara a gente já tem também o que é chamado de travessia do primeiro limiar, que é como se fosse o primeiro obstáculo ali. Para Beth é aquele momento em que ela ainda criança vai no colégio disputar simultaneamente com vários garotos. E a gente segue com os passos clássicos da jornada, ela vai angariando aliados ao longo do caminho, outras provações. E como toda boa jornada do herói, quando parece estar indo tudo bom, tudo bem, a pessoa está lá em franca ascensão, algo acontece, que ela vai lá para o fundo do poço. No caso da Beth, é quando ela perde em Paris para o Borgov e ela entra numa espiral de como a gente já falou, chega a Jolene para salvar o rolê. Então a gente vem assim na história, a gente tem essa queda brusca para justamente no terceiro ato a gente vir com essa ascensão, com essa superação. E a gente termina com o último passo da jornada, que é o retorno.
Quando a Beth ganha, finalmente, né, campeã de tudo e tal, ela não vai comemorar num lugar majestoso, com pessoas famosas. O que ela faz? Ela vai para uma praça comum, cheia de gente comum, e joga com um velhinho, que nos remete a quem? Nesse momento, passado, presente e futuro se encontram, a gente fecha um ciclo também. Então, percebe de novo aqui como que o grande vilão nunca foi o Borgov. Sempre foi ela mesma. Era saber se ela ia conseguir superar seus vícios, seus medos, seus demônios, se ela ia conseguir encontrar um equilíbrio entre essa obsessão e ter um relacionamento saudável com ela mesma, com as pessoas que a cercam. Por isso que a cena dos amigos telefonando para ela é tão emblemática. A Beth realmente só consegue vencer quando ela percebe que ela não está sozinha. E coloca na conta aí outra cena importantíssima é quando ela consegue finalmente visualizar as peças do xadrez no teto sem o adendo da pílula. Mostra, assim, uma vitória, uma superação da personagem. Bom, eu podia ficar horas aqui falando de Queen's Gambit, mas no momento é isso. Eu tô completamente obcecada pela série, obcecada pela Anya Taylor-Joy. Aqui fica uma última curiosidade. No livro, a Beth Harmon, ela tem cabelo castanho. Mas tanto a atriz, quanto o profissional de beleza, quanto o diretor falam assim, cara, ela é ruiva, ela é ruiva. É muito louco isso, né? Como é que a percepção mental, só de ler, a gente já consegue formar essas imagens. Se você chegou até aqui, eu imagino que você tenha visto a série, porque senão você gosta muito de spoiler. Me conta aí o que você achou e qual próxima série ou filme você gostaria de me ver falando aqui. Até o futuro.